6, né? Glória a Deus. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, aleluia, fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite, nos faça entender melhor e nos ajude ao disseminar a Tua palavra, que o Teu Espírito esteja sobre nossas vidas, sobre nossos corações, sobre a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, cuida das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que talvez você diga assim: olha, da última vez que o irmão Reinaldo esteve aqui, falou desse mesmo assunto. Mas eu não sei se você observou que o que nós... eu disse nós porque eu não estou sozinho aqui. Amém? Além de vocês, tem mais alguém aqui com a gente. Amém? O Espírito Santo está aqui. E ele me leva a estas palavras, porque eu tenho sido incomodado. E eu tenho certeza que tem muita conexão com o que já foi dito aqui no domingo. Na segunda-feira. Quem estava aqui na segunda-feira sabe que os irmãos, ao testificarem, falou muito no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E aí, naquele momento, eu dizia ao pastor Paulo, eu falei sobre esse assunto domingo. E na hora da oração, que eu estava indo ali fora, o nosso irmão, o diácono Jaime, estava ali, eu falei junto com a nossa irmã, Fernanda, né? Estava ali, eu disse, olha, o pastor na oração falou assim, que o Senhor tem cuidado de nós. É o versículo que eu separei para meditar nesta noite com os irmãos. Agora, veja bem, como eu disse, às vezes a pessoa está cansado de ouvir. Jesus manda vir a ele o que estiver cansado das outras coisas afora. Mas ouvir a palavra de Deus todo dia a mesma coisa, isso faz sentido. Significa que é preciso fazer algo. Quando se fala de fazer alguma coisa, a palavra orar e agir, oração. Tem gente que acha que ação é usar da força bruta. É achar que ele pode. E muitas vezes deixa o Senhor Deus já para a última, sabe, lá por botar bem no cantinho lá, né? Então, é preciso que haja atenção, porque não fui eu que escolhi. Quem nos escolheu primeiro foi o Senhor. E a palavra dele está incomodando, sabe? Cobrando alguma coisa da gente nas nossas ações. Nós estamos, quem sabe, até orando, mas as ações, às vezes, não estão condizendo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Para que a gente seja participante do seu reino. Estou preocupado com uma coisa chamada salvação. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, e aqui eu comecei, até falei em Lucas, capítulo 5, não é? Em versículos de 1 a 6, mas eu não vou passar por lá, mas só dizer que um pouco da preocupação do Senhor em cuidar das pessoas. E naquele inteirinho ali, a gente encontra algumas coisas. Pessoas no versículo 2 de 5 de Lucas, está dizendo que alguns homens estavam lavando redes. Aqueles homens ainda não eram discípulos do Senhor. Alguns deles eram discípulos de João. Que a partir dali o Senhor disse, venham, que eu vou fazer que vocês sejam pescadores de homens. Mas começou ali mostrando algo interessante.
que eles haviam se preocupado a noite inteira trabalhando, porque não é fácil, é diferente da pessoa que está lá com a conta bancária, não é? À vontade. O trabalhador, ele vai à luta, e principalmente o pescador, vai lá em busca do peixe, enfrenta as dificuldades dos mares, e de repente passa a noite inteira, não pega nada, é uma situação, não é? Tem que pagar, tem que comprar o trigo, tem que comprar o azeite, tem que dar comida para, né, para a mamãe, para o papai, para os filhos. Havia ali uma preocupação. É isso que me leva a trazer essa passagem, porque o Senhor Jesus viu a situação de todos eles ali, até mesmo dos discípulos de João, que sendo discípulos de João, automaticamente seriam discípulos do Senhor, porque João levou eles a... Aí alguém disse, olha João, chega alguém lá e disse, rapaz, tem um cara aí que está aprontando, está curando gente, está fazendo milagre. Aí João manda alguém lá, vai lá, dá uma olhada, pergunta para ele, ô mestre, João mandou perguntar se você é o Cristo. Ah, venha ver aqui. Aí curou um bocado de gente, surdo, não é? E outras doenças. Libertou pessoas ali. Disse, agora vai e fala para João. E João vai e diz assim, olha, segue ele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Pedro, quando falou de humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, não está falando das pessoas, está falando aqui de ser humilhar, não é a pessoa passar vergonha na presença de pessoas, como costumamos às vezes fazer com pessoas. Humilhai-vos aqui é a ação, é você crer na palavra, ouvir Deus e obedecer a Deus. Aceitar a proposta de Deus para a sua vida é se humilhar. Aí você está dizendo assim, eu não sou, mas Cristo é em mim. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo deve estar em você. E para que ele esteja, é preciso que você dê espaço para que ele trabalhe, para que ele cuide de você. Tem gente que quer se cuidar sozinho. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 15, não é? Está dizendo que aquele que não se tornar como criança, não vê o reino de Deus. Mas ele não disse aqui que é para ser como criança. Ele quer que você seja idôneo naquilo que você está fazendo, conhecedor, convicto daquilo que você faz. Agora, como criança, perdoador, sim, mas também tem algo interessante aí. Glória a Jesus. É se permitir, é permitir que Deus, uma criança, ao nascer já é cuidado por pessoas, porque ele sozinho não pode fazer nada, não anda, depende para banho, depende para curativos, depende para cortar unha, depende fralda, depende muito tempo. O que Deus quer é como o Senhor Jesus um dia chegou no monte, olhou para Jerusalém, aí disse, olha Jerusalém, você que maltrata as pessoas que eu tenho enviado, maltrata os profetas, Jerusalém, eu quisera, assim como uma galinha coloca seus filhotes debaixo das asas, também te agasalhar. Mas isso é tão bonito, é muito interessante. Mas o que é colocar debaixo das asas? É porque você vai receber aquecimento. É entrar debaixo da proteção de Deus, você vai ser aquecido. Não houve nada que foi formado sem haver antes um aquecimento. O Espírito Santo sobrevoava, baixinho por sobre a face dos abismos, das águas, para que um dia o Senhor Deus, pela palavra, dissesse, haja, e houve. Houve um chocar, um aquecer para que acontecesse. Então é preciso que a gente também permita que o Senhor nos aqueça. Não que ele seja uma galinha, mas aquilo foi só uma ilustração. Mas você, além de receber aquecimento, debaixo das potentes mãos do Senhor, você também tem segurança, está seguro.
O salmista tem razão quando ele disse: à sombra do Onipotente descansará. Então é interessante a gente, sabe, ver essas coisas, porque, glória a Jesus, as providências de Deus. No momento em que aquela gente estava 3 dias de caminho, o Senhor Jesus olha, vão cair de fome. E de repente, poucos pães e peixe, pouquinho, ser transformado em 12 cestos, cheio de pão e peixe. Não estou falando do que o povo comeu, estou falando do que sobrou. 12 cestos grandes, que era cesto daqueles que eles usavam para pescar, para carregar muito peixe. Agora, algo interessante. Você vai, os pescadores pescam a noite inteira, não arranja nada, e de repente o Senhor Jesus chega ali, parece até uma brincadeira. As coisas que Deus faz, a sabedoria de Deus é loucura para mim. Tem hora que eu fico, me dá um nó na cabeça com certas coisas, eu digo, Senhor, deixa para lá, não quero mais pensar nisso não. Porque o Senhor Jesus chega ali para quem pescou a noite inteira, cansado, enfadado, lavando as redes. Lavar a rede significa fora de Jesus. A parte de fora do Evangelho. Eles estavam assim. E Jesus chega e diz assim, lança a rede daquele lado, mas antes, porém, ele entregou uma palavra. Quem estava lavando rede ouviu. E ele falou para a multidão, ainda usou um barco dele, de Simão, me coloca mais para lá. E aí eu até disse assim, olha, Jesus usou de uma forma de pregar o evangelho, que hoje a gente faz, como eu estou fazendo aqui de pé, não é pecado. Mas ele fez sentado no barco, bem tranquilo, lá dentro do mar. Afastaram ele. Aqueles que estavam mais distantes ouviam do mesmo jeito dos que estavam na frente. É o poder na palavra do Senhor. E depois da pregação, depois deles ouvirem, porque tinha gente querendo ouvir a palavra. Aí ele vai e diz, olha, agora vocês vão lá e lançam a rede. Eu estava esperando que a fé daquela gente toda ali acrescentasse. E de repente diz, vai. Mas, mestre, nós temos lançado a rede, nós lançamos aqui, pescamos a noite toda, não tem nada aqui, já coamos as redes aqui várias vezes. Mas, mediante a tua palavra, eu lanço. É isso, ouvir Deus, não questionar. Mas Pedro sempre gostou de questionar, né? Quem sabe é igual a mim, né, nesse sentido. E ele questionou, mas depois, na mesma hora, ele já, não é? Mas mediante a tua palavra, nós vamos lançar. Aí lança a rede. Se você fizer de acordo com a palavra do Senhor, vai acontecer o milagre. O milagre é esse. Eles vão, pegam 150, 130 grandes peixes, segundo a palavra. Aí as pessoas em volta, quando a gente está abençoado, irmão, quando a gente está com a vida com Deus. Outro dia alguém me disse assim, eu fiz o encontro com Deus. Muito bem. Mas eu vi o comportamento deles aqui um pouco assim afora daqueles que se encontram com Deus. Aí eu chamei, você se encontrou com Deus esses dias lá? Não teve 3 dias numa casa trancado? Se encontrou com Deus? Sim, mas aqui fora é diferente, é vida com Deus. Aqui fora tem que ser direto. Não é para ficar aquilo lá em 3 dias enclausulado, não, é para viver. Ouvir e obedecer a palavra de Deus. Quem obedece, olha irmãos, está com Deus e obedecer a Deus, abençoa até as pessoas que estão em sua volta. Porque onde tu pisar, tu, sabe, vai ser abençoado. Onde tu tocar é abençoado mesmo, não é só no hino não. Mas aí o que aconteceu? Aí muito peixe acordeou fulano, os amigos de fora lá, dos outros barcos. Encostaram e encheram também os barcos, estava tudo querendo afundar. E o Senhor Jesus estava ali. E eles agora, felizes, vamos pagar as nossas contas, nossos problemas foram resolvidos. Sim, não devemos seguir a Jesus apenas porque Ele vem suprir as nossas necessidades materiais. Mas muito mais entender que nós dependemos de Cristo para termos salvação. Porque Ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Então a gente tem que se considerar assim, não posso e não sei. Deus pode, Deus sabe. Ele vem para dar aquilo que você tem necessidade, sim. Glória a Jesus.
Nós podemos ser prósperos aqui. Eu digo de prosperidade, é de ausência de necessidade. É de não faltar a sua mesa, a sua despensa. Mas para isso, até mesmo a importância, aquela caixa ali, é importante de colocar, sabe, uma ajuda, porque você não sabe o quanto, talvez você nunca passou por essa experiência. Como eu já vi ali pessoas, sabe, que quando a gente chega com socorro, gente que quando vai dormir, dorme, toma um chá para dormir, porque não tem o que comer. Daí a importância daquela cesta ali. Ah, eu vou deixar para levar no outro dia. Não. Deus ama o que dá com alegria. E a melhor coisa que existe, irmãos, é dar do que receber. Porque quem recebe sempre fica naquela preocupação. E quem dá, com alegria, Deus abençoa ricamente. Agora, permita-se ser cuidado por Deus, porque Ele cuida de nós. Ele cuida, não é só dando condição ao pescador de pegar os peixes, não é só transformando pão, multiplicando pães e peixe para o povo se alimentar. Não, houve várias oportunidades que prova que se você estiver apto a obedecer a Deus, você vai sempre de cabeça erguida e não vai passar decepções. Nós vemos isso lá na hora da festa de casamento. Eu tenho dito, gente, eu falei para o meu sobrinho, ele disse que estava querendo se casar e fez aqui os convites, lembrando da lista lá. Aí ele disse, tio, veja essa lista aqui. Aí eu dei uma olhada, está tudo errado aí. Porque eu digo, você não botou de Jesus aqui em cima? Como é que vai fazer um casamento e não convida Jesus para a festa? Eles ficaram sorrindo. Eu digo, pois convide o Senhor. Ele se faz presente, não somente na festa, mas durante a sua vida. Que às vezes fazemos a coisa errada. Às vezes deixamos, sabe, nós não somos atendidos, porque Tiago diz isso. Porque pedimos simplesmente para gastar nos nossos próprios propósitos. E como foi dito aqui já pelo pastor, o propósito de Deus, o nosso propósito pode ser o propósito de Deus. Quando diz assim, Elias orou, a gente pensa que Elias era um homem poderoso, que quando abria a boca saía fogo. Era um tipo dragão, mas não era. É porque quando ele disse, não vai chover em Israel, é porque Deus queria não mandar chuva para lá, acabou. Porque o povo estava na idolatria, estava atolado no pecado. Não haja chuva, agora só quando eu mandar. E Deus honrou a palavra do profeta. E eu vejo que Deus também pode, nesta noite, honrar a palavra dos profetas neste lugar. A tua vida, sabe, irmãos, por quê? Nós precisamos de salvação. E ela a gente só vai encontrar em Jesus. Eu vi uma pessoa, esse é um assunto até polêmico para muitos. Para mim não, porque eu entendo certo, sabe? Glória a Deus. Que eu vi uma pessoa me disse assim, lá aprontando, e disse para mim assim, não, eu sou eleito, na hora que Jesus vier eu já estou salvo. Eu digo, peraí. Você para ser eleito, você primeiro tem que se candidatar a alguma coisa. Você já viu alguém ser prefeito aí sem se candidatar? Já? Ah, não, então deixa eu te explicar. Eu vivi época que pessoas foram eleitas e não tomaram posse. E aí? Você pode ser um eleito? Sim. Mas se você se candidatar primeiro, você vai se candidatar, tem os processos, tem os trâmites legais. Aí você se candidata. Aí vai eleito, mas não está dizendo que você tomou posse. Você estando nessa situação, você não vai tomar posse se Jesus vier agora. Eu vou e tu fica, porque ele disse assim, vai ficar um e o outro será deixado. No momento, quem vai sou eu e tu fica, o eleito sou eu. Aleluia, não é? Então, Jesus disse, aquele que permanecer até o fim, irmão, não vá nessa não, será salvo. Porque Tancredo Neves disse isso, agora ninguém impede, já foi eleito. Ninguém impede que eu seja presidente do Brasil. E depois ele morreu e não tomou posse da herança. Então nós temos que ter, sabe, maturidade. E também não ficar discutindo esses assuntos. A gente só fala, sabe, o básico mesmo, porque é o que a palavra diz. E se tem alguém especial, que o Senhor Deus disse, esse aqui pode estar lá atolado, esse eu dou salvação, é problema dele. Eu quero procurar o caminho certo.
que é obedecer a palavra de Deus e deixar Jesus cuidar da minha vida. É assim que a gente tem que fazer. Ser humilde, aceitar que Ele é sobre todas as coisas e, não é? Porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida da nossa vida. Não adianta a gente se precipitar sabe, em agir. Porque houve uma época na minha vida que eu parei, assim, vi umas paredes na minha volta e não tinha como subir. Corri tanto, digo, Senhor, agora é o que eu vou fazer? Vou parar e vou encarar o problema de frente. Porque eu estou correndo, o problema está vindo atrás de mim. Naquele tempo eu dizia assim, estou correndo atrás do prejuízo. Para quê? Vamos correr atrás dos lucros. Correr em obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que é para a gente correr em servir a Deus. Ser diligente é correr, é ser rápido. Ser diligente na obra do Senhor. E não fazer como os discípulos ali fizeram, aqueles homens fizeram ali, os pescadores. Já pescamos a noite toda. Eu já fiz tanto. O negócio de já fiz. Quando o Marco disse assim, aquele que não se tornar, é voltar atrás. Aquele que não negar a si mesmo, de maneira nenhuma, pode ver o reino de Deus. E eu estou preocupado com isso, porque o Senhor está me cobrando. E Paulo disse, eu não me incomodo de falar a mesma coisa todo dia, porque é edificação para vós. E eu continuo dizendo, Jesus cuida, creia tão somente, e as coisas vão acontecer. Amém? Pastor Paulo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. A palavra de Deus diz que nós devemos orar. Orar. Aqui no Tiago 5 diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e façam oração sobre ele. O que nós entendemos, irmãos, disto, é que o Senhor nos diz que a saída que nós temos é a oração. A resposta é a oração. E que Deus vai mover as águas. Então, nós vamos estar orando agora pelos irmãos. Nós vamos preparar aqui rapidamente, chame. Vamos estar orando pelos irmãos. E durante essas próximas quartas-feiras, nós estaremos em todas as quartas-feiras orando, ministrando sobre a vida dos irmãos. Então, eu quero colocar algo no seu coração, mas no final do culto, a gente fala. Amém? Então, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. E aí depois os irmãos vão estar conduzindo o louvor. E os irmãos saiam do seu lugar, venham aqui à frente. Nós estaremos abençoando a vida dos irmãos. E os trabalhadores estarão abençoando a vida de vocês, orando. Diga qual é o motivo, qual a sua petição, sua necessidade de oração. Amém? Deus e Pai, abençoa-nos neste momento. Que o Senhor fale através da vida desses homens, que o Senhor instrua estes homens, ó Deus, com a palavra do céu, Pai. E que possam ser, ó Deus, canais de bênção na vida da Tua igreja, Pai. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E Marrailda, fique com ele lá, fique com ele. Pode vir.
enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Cordeiro Santo de Deus, declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesta noite. Nossas vidas te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesta noite, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir?
quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós.
Vamos ficar de pé, igreja. Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos. Fica aqui. Vamos estender as mãos sobre a igreja. Agora é sobre a igreja que congrega neste lugar. Vamos estar orando pela vida de toda a igreja. Aqueles irmãos que não estão aqui, que Deus, por lembrando você possa mencionar o nome delas neste momento. Pedir a Deus pela família da fé que se reúne neste lugar. Pedir pela vida dos trabalhadores, dos obreiros. Em nome de Jesus, vamos pedir que o Senhor venha abençoar este lugar. Faça deste lugar um lugar de prosperidade. Prosperidade espiritual, que haja crescimento, que haja amadurecimento, que haja fortalecimento. Que haja, Senhor, sinais provenientes da Tua palavra e do Teu Espírito. Senhor, vidas que estão, ó Deus, nesse tempo presente, chegando a este lugar, ajuda, Senhor. Pedimos pelos que estão passando pela enfermidade, pela luta, por aqueles, ó Deus, que têm trabalho noturno ou estudam neste horário e por isso seu lugar está vazio nesta noite. Os alcança, Pai, também. Ó Deus, os que não estão aqui, Deus, por motivo que justifica, Pai. Aqueles, ó Deus, que deixam esse espaço de uma forma optante. Meu Deus, tem misericórdia, fala ao coração, desperta. Aqueles que estão passando por alguma luta, alguma dificuldade, Senhor, nós oramos, ó Deus, porque é a igreja, Senhor, que congrega neste lugar, a igreja que serve ao Senhor, que busca a face de Deus neste lugar. Deus tem nos visitado e nós glorificamos a Deus pelo domingo à noite, pela nossa segunda-feira aqui e hoje também no culto da família, Senhor. Abre as portas do céu sobre este lugar, Senhor. Começa um mover especial, ó Deus, nessas quartas-feiras. Ó Deus, operando, fazendo milagres, realizando, ó Deus, na vida do Teu povo, Pai. Deus, nós levantamos as nossas mãos neste lugar, mãos santas que se levantam à Tua presença, pedindo, Pai, pela manifestação do Teu poder. Senhor, abençoa com prosperidade material. Senhor Deus, dá os recursos necessários, ó Deus, ao Teu povo, aos Teus filhos. Se há coisas que estão retidas, libera, Senhor. Abençoa, Deus, a vida financeira da Tua igreja, Pai. Senhor, o Senhor sabe da responsabilidade, o Senhor sabe das vidas, ó Deus, que são alcançadas, as vidas, ó Deus, que estão debaixo deste teto, dessa cobertura, Pai. Tudo que se faz, ó Deus, nós Te pedimos, Senhor, abençoa, prospera. Não deixa reter, Pai, mas abre as portas, abre as fontes, faz transbordar. Abençoa, Senhor. Coloca no coração do povo, ó Deus, um coração quebrantado, um coração generoso, para abençoar, para servir, para dar. Ó Deus, de fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas, de fidelidade no seu compromisso com a casa de Deus, de estar aqui na escola bíblica, no culto de oração, na reunião da família, Pai, nos dias de Santa Ceia. Senhor, coloca, Senhor Deus, temor e tremor nos corações.
Que este lugar te louve, esse lugar te adore, Pai. Que este lugar seja um lugar onde a tua presença seja exaltada e bendita, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Os que estão passando lá fora e que não estiveram aqui nesta noite, por lutas, por situações, Senhor Deus, complicações que o inimigo levanta, ele insufla, ó Deus, ele cria rumores de guerra, mas Senhor, aquieta tudo, põe a tua mão, repreende o mal e abençoa em nome de Jesus. Eu quero finalmente orar por essas portas, ó Deus, essas portas, ó Deus, que espiritualmente precisam estar abertas para aqueles que querem ter comunhão contigo, Pai. Deus, não permita que o inimigo atrapalhe, ó Deus, a direção, o caminho, o rumo. Traga, Pai, as suas ovelhas perdidas, as cansadas, as sobrecarregadas. Promova alívios, Deus, em suas vidas. E os abençoe, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Peço pela nossa vida espiritual, Senhor. Pelo sentir a tua presença, Pai. Que este lugar, até aqueles que nunca tiveram uma experiência de sentir a tua presença, sejam tocados por ti, sintam a tua presença. Tenham uma experiência sobrenatural. Tenham uma experiência com o invisível, com o sobrenatural do reino de Deus. Manifesta-te neste lugar, Senhor. Faça a tua presença, Senhor, ser sentida, Deus, por cada vida, por cada coração. Os que estão aqui na frente, os que se sentam lá atrás, não importa, Pai, que a tua